Paz, senhores irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 13. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo de número 13, nós leremos até o versículo de número 18. Quem achou pode confirmar dizendo amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Podem sentar? Queridos, eu quero falar hoje sobre como saber se sua sabedoria ela é terrena ou celestial. Como saber se sua sabedoria é terrena ou celestial? A epígrafe do texto que nós lemos, ela diz a sabedoria lá do alto. E quando nós vamos parar para observar esse capítulo 3, Tiago, ele é firme, ele é incisivo neste capítulo, porque primeiro ele vai tratar sobre, na primeira parte deste capítulo, do versículo 1 ao 12, ele vai tratar sobre o poder da língua. Agora, ele começa a falar sobre a sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida e com as pessoas. Mas, quando você vai falar sobre sabedoria, uma pergunta surge quando você começa a meditar sobre o assunto. E qual é a pergunta que nos vem à mente? O que é sabedoria? Porque muito nós ouvimos falar sobre sabedoria. Precisamos ter sabedoria, precisamos buscar sabedoria. Nós vamos ler e vamos ver que Salomão foi um homem que em sabedoria igual a ele nunca mais houve, e Deus disse que não haverá alguém semelhante a ele em sabedoria. Mas o que é isso? O que é sabedoria? Tiago vai dizer: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. E aí você vai perguntar: o que é sabedoria? Então, o que é sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. A gente conhece, você conhece, eu conheço pessoas extremamente inteligentes, dotadas de um entendimento e são tolas. Não tem sabedoria.
não sabe lidar, não sabe colocar em prática a sabedoria. Entenda, nós estamos tratando de uma carta que ela sai da teoria para entrar na prática. Tiago é uma carta que mostra a vida prática, como devemos viver, como devemos nos comportar, como devemos agir. Tiago, ele sai da teoria e entra na prática, como eram os ensinos de Jesus. Jesus ensinava e praticava. Nós vemos isso registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas diz que ele começou a escrever, a colocar em ordem, no primeiro tratado, tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus ensinava aos seus discípulos e depois os colocava em uma situação para que eles pudessem praticar aquilo que foi ensinado. Sabedoria é isso. Sabedoria é você usar de forma correta o conhecimento. Mas o que é sabedoria ainda? Sabedoria é também olhar para a vida com os olhos de Deus. E aquele que é sábio, ele vai fazer uma pergunta antes de qualquer atitude. Ele vai perguntar: em meu lugar, o que faria Jesus? Como ele falaria? Como ele agiria? Ou como ele reagiria? O sábio, antes de agir, ele pensa. Ele conversa com Deus. Ele vai à Bíblia. Ele busca entender, naquela circunstância, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Isso é sabedoria. Isso é você pensar com a mente de Cristo. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. E eu já expliquei isso em um sentido, mas existe um outro sentido de ter a mente de Cristo. Em um determinado momento você pensar como Cristo pensaria e agir como Cristo reagiria. Às vezes, nós, o ser humano, ele tem a tendência imediatista. E aí, o que é que acontece? Nós, em algumas situações, metemos os pés pelas mãos. Como o ditado que há aí fora que diz: colocamos a carruagem na frente dos bois. Porque agimos sem pensar. Porque em determinados momentos nos falta sabedoria. E é isso que Tiago vai tratar aqui. Neste capítulo, Tiago ele vai contrastar, fazer um contraste entre dois tipos diferentes de sabedoria. Ele vai colocar e fazer uma comparação entre a sabedoria da terra e a sabedoria do céu. E partindo deste princípio nós vamos aprender algumas coisas aqui com Tiago, nestes princípios, nessas duas sabedorias, ou neste contraste entre essas duas sabedorias. Primeiro ponto que eu quero pensar com você: o contraste que há entre ou sobre a origem da sabedoria. Olha aí o versículo 15 até o 17. O texto bíblico nos diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca.
Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Há uma sabedoria que vem do alto. Tiago nos diz isso. Mas ele também diz que há uma que vem da terra. Ele vai nos dizer que há uma sabedoria que vem de Deus. Mas ele também nos diz que há uma sabedoria que vem do homem, engendrada pelo próprio homem. E essa sabedoria da terra, essa sabedoria humana, ela possui 3 características que nós vamos observar. Primeiro, essa característica, essa sabedoria da terra, o próprio nome diz, ela é terrena. Versículo 15 vai nos mostrar isso. Que sabedoria é essa terrena? É a sabedoria deste mundo. Paulo fala sobre ela em 1 Coríntios. Abra aí, 1 Coríntios capítulo 1. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 20 e versículo de número 21. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A sabedoria do mundo, ela não acompanha, ela não alcança a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela não pode ser alcançada pela mente humana. E por quê? Simples. Porque a sabedoria de Deus, ela é oriunda de uma mente eterna. E a mente humana, ela é finita. Ela é limitada. Não tem como eu colocar 1000 litros d'água em uma caixa d'água de 500. Não vai caber. É por isso que nós, seres humanos, quando Deus começa a trabalhar, nós dizemos: Deus, eu não estou entendendo. E quando a gente tenta querer entender o agir de Deus, a gente começa a entrar em parafuso. O crente diz: eu estou ficando doido, eu estou tentando entender o trabalhar de Deus e eu não consigo. E deixa eu dizer uma coisa: você não vai conseguir entender o trabalhar de Deus. E por quê? Porque o trabalhar de Deus, a mente divina, a mente humana não tem condições de alcançá-la. A mente humana não alcança a maneira de Deus agir, a maneira de Deus trabalhar. Então, deixa eu te dar um conselho aqui: quando você não entender o que é que Deus está fazendo, ou a maneira que Deus está trabalhando na sua vida, creia, obedeça, se submeta, glorifique a Deus e deixa Ele trabalhar. Porque quando eu entendo que a sabedoria divina é muito superior à sabedoria humana, então eu aquieto o meu coração, porque eu sei que Deus sabe o que está fazendo. Entendeu ou não? A sabedoria do homem, ela vem da razão e ela desemboca no fracasso. A sabedoria humana vem da razão, do raciocínio. E a sabedoria terrena, até hoje, ela não conseguiu resolver o problema da humanidade. E as pessoas dizem: o problema da humanidade é um só. O que? Falta de educação, falta de estudo.
sociedade está corrompida, porque os jovens, os adolescentes, as crianças cedo têm que abandonar a escola e trabalhar porque não tem recurso. Então os psicólogos, os entendidos da área querem arrumar uma desculpa para o problema da humanidade. E então eles dizem que o problema da humanidade é a falta de conhecimento, é a falta de estudo, é a falta de... o nível de escolaridade está muito baixo. E então criam métodos, metodologias para forçar as pessoas a estudarem, a buscar conhecimento. O problema é que não é esta a razão da corrupção do gênero humano. Há de fato um grande índice de analfabetismo no meio do povo. Há inclusive um grande índice de analfabetismo bíblico no meio do povo cristão. E isso sim é falta de estudo, é falta de dedicação. Mas o problema da raça humana não é a falta de estudo simplesmente. O problema da raça humana chama-se pecado. O problema da raça humana chama-se distanciamento de Deus. Paulo vai nos mostrar isso quando ele fala em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que os homens, conhecendo Deus, não quiseram recebê-lo, e antes se inflamaram a si mesmo. A origem do que nós estamos vendo hoje, nos espantamos com o nível de promiscuidade no meio da sociedade. É o homossexualismo, o lesbianismo e toda espécie de corrupção no gênero humano, e a razão está no distanciamento de Deus. Os homens não quiseram reconhecer Deus, não quiseram atentar para a sabedoria de Deus. Aí Paulo vai dizer: agora aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Paulo não está dizendo que o que se prega, ou que o ato de pregar é loucura. Se você ler o contexto, você vai observar qual é o tipo de mensagem que Paulo está falando. Paulo está falando que a mensagem da cruz é loucura. Porque como pode, no entendimento dos judeus, no entendimento dos gregos, alguém salvar outro morrendo? Então eles não entendiam a mensagem da cruz, ou eles não entenderam a mensagem da cruz. Agora há necessidade de se pregar, de se falar, de se expor a mensagem da cruz. E aí entramos em um outro problema. Qual, pastor? O problema que muitos estão dizendo, muitos falam, muitos dizem por aí: por que é que Deus não tem salvado tanto hoje como salvava antigamente? Por que é que Deus não tem se manifestado tanto hoje como se manifestava antigamente? E a razão é uma só: está faltando a mensagem da cruz nos nossos púlpitos. Nós temos mensagem de autoajuda, nós temos mensagem de prosperidade, temos mensagem de toda a espécie, mas a mensagem que salva, a mensagem que restaura, a mensagem que regenera, a mensagem da cruz, o Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou, esta mensagem ela está ausente em muitos púlpitos, e esta é a razão pela qual muitas pessoas não têm buscado, não têm sido alcançadas, não têm sido salvas. Falta a mensagem da cruz. A preocupação no meio cristão hoje é com o quê? É com o que se pode conquistar. Você pode observar, a maioria dos
pregadores hoje dizem: você vai conquistar, você tem que conquistar, não aceite a derrota, você nasceu para vencer, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Só que eu preciso entender o contexto disso, porque para vencer à luz da Bíblia existe um caminho. Eu não estou dizendo que você, cristão, tem que ser um derrotado, não. E eu não estou dizendo que a ideia, o pensamento de que Deus te colocou por cabeça e não por cauda, ela é antibíblica, não. A questão é a maneira que estão colocando isso. Estão manipulando a mensagem do Evangelho para fazer o quê? Para tirar o foco do ponto central do Evangelho. E qual é o ponto central do Evangelho? O ponto central do Evangelho é a obediência, que nós já ouvimos hoje aqui. O ponto central do Evangelho é a renúncia. O ponto central do Evangelho é morrer para que Cristo viva. O ponto central do Evangelho é Cristo em mim, esperança da glória. O ponto central do Evangelho é eu não viver mais a minha vida, mas Cristo viver em mim. Esse é o ponto central do Evangelho. E essa mensagem tem sido excluída dos nossos púlpitos. E por quê? Ora, porque essa mensagem não dá ibope. Porque essa mensagem não enche igreja. Então a preocupação de muitos hoje é encher templos de pessoas, quando na verdade o propósito da Bíblia é encher as pessoas de Deus. Nós estamos, ou muitos estão, buscando encher o templo de pessoas, quando na verdade Jesus buscou, durante todo o seu ministério, durante toda a sua caminhada pela terra, encher as pessoas de Deus. E a igreja perdeu um pouco o foco disso. Essa é a sabedoria humana, e você vai entender isso depois, no decorrer da mensagem. O homem tem conhecimento, tem dinheiro, tem poder, tem ciência, mas é corrompido, é mau, é mais amante dos prazeres do que de Deus. O homem sem Deus, ele busca os seus próprios interesses. E Tiago aqui está confrontando uma igreja. Tiago aqui, ele está confrontando uma igreja. E nos confrontando hoje. E por quê, pastor? Porque muitas vezes nós queremos fazer uso desta sabedoria terrena para levar vantagem na nossa vida. E nos esquecemos que a partir do momento que entregamos a vida a Jesus, nós temos que deixar tudo aquilo que pertence à velha vida. Segunda característica dessa sabedoria da terra, Tiago vai dizer ainda no versículo 15 que ela é animal, ou não espiritual. É esse o sentido de animal aqui. E aí a gente vai observar o texto grego. E o texto grego vai dizer aqui, vai usar essa palavra, a expressão psíquicos, para falar o quê? Que essa sabedoria, ela é natural. Natural em que sentido? Natural no sentido de aquilo que é oposto ao que é espiritual. Vamos para a Bíblia? 1 Coríntios, volta lá. Paulo é top em
falar de sabedoria. Eu acho interessante quando eu começo a ler as cartas paulinas. 1 Coríntios capítulo 2. E Paulo vai dizer o que eu acabei de falar a vocês. Versículo 14. Olha o que Paulo vai nos dizer. Ora, o homem natural não aceita, ou em algumas traduções vai dizer, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo coloca aqui, veja bem, Tiago está falando da sabedoria terrena em contraste com a sabedoria do alto, a sabedoria celestial. E Paulo está colocando aqui o homem natural ou o homem carnal em contraste com o homem espiritual. O homem natural, a sua sabedoria é natural, é terrena, é não espiritual, é oposta ao espiritual. E a sabedoria do homem espiritual é a sabedoria, ou deveria ser a sabedoria do alto. Aí uma mente carnal não consegue acompanhar uma mente espiritual. Aí Paulo vai dizer, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque é uma mente natural tentando entender algo de uma mente espiritual. Uma mente carnal tentando entender o que é espiritual. Não vai entender. Pode ser doutor, pode ser dotado de todo conhecimento, não vai compreender. Pastor, isso está na Bíblia, tá? Jesus encontra Nicodemos, que era doutor da lei, e aí Jesus diz o que para Nicodemos? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Jesus diz, necessário é nascer de novo. Nicodemos, como pode isso? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele vai tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus diz para ele, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreende isso? Não pode compreender. Por quê? Porque a mente de Nicodemos era dotada de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, mas ele tinha uma mente corrompida, ele era carnal, ele era natural. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não vai adiantar você simplesmente ser bacharel em teologia, doutor em teologia, mestre em teologia ou em qualquer outra gia que exista por aí, se você não buscar nascer de novo, nascer da água, do Espírito, nascer de Deus, viver uma nova vida. Não vai conseguir entender as coisas de Deus, porque a sabedoria humana não alcança a sabedoria divina. Entendeu ou não? Ainda em 1 Coríntios, agora vai para o capítulo 15. Versículo 44. Semeia-se corpo natural ou corruptível, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Vamos lá. O que é que Paulo está dizendo? Ele fala do primeiro Adão e ele fala do segundo Adão. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você. Adão, quando você parte para o texto hebraico, e aí
as pessoas cometem o erro de dizer que o nome do primeiro homem era Adão. Quando na verdade não é. Deus cria o homem e o seu nome, e ali a nomenclatura ou o nome dado a ele é Adão, que traduzido na nossa língua portuguesa ficou Adão. Só que Adão ou Adam quer dizer humano ou humanidade. Quando a Bíblia fala de Adão, a Bíblia se refere à humanidade. Quando a Bíblia fala homem, em alguns textos ela não está se referindo a homem do sexo masculino, mas à humanidade. No outro dia eu falo disso com mais detalhe para você, mas você precisa entender o que é que Jesus está dizendo aqui, ou o que Paulo está escrevendo aqui. Ele está dizendo: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ele está falando da morte. Morre o corpo natural, nasce o corpo espiritual. A sabedoria humana não compreende isso. Ele diz: primeiro tem que ser ou tem que nascer o natural, depois o espiritual. O homem nasce primeiro da carne. O homem nasce primeiro de um relacionamento natural entre um homem e uma mulher. Mas depois disso ele nasce para Deus. Nasce o natural, depois o espiritual. E sabe qual que é o problema? É que a mente humana não acompanha isso. Aí a pessoa nasce o homem natural, cresceu, e eu disse isso hoje, mais ou menos, na aula, no curso teológico, falando sobre síntese bíblica no Antigo Testamento. Eu falei um pouco sobre isso. A pessoa não nasce em berço evangélico, vive 30, 40, 50 anos, aí aceita Jesus. Aí alguém diz para ele assim: você tem que nascer de novo. O camarada nasceu, cresceu, foi formado em um sistema totalmente corrompido, porque o sistema mundano é corrompido. Agora ele tem que dar um reset na mente e ser formado de novo. E é aí que nós temos um choque. E é aí que muitas pessoas têm problema no relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós queremos servir a Deus com o homem natural. E o homem natural não vai servir a Deus. Por que o homem natural não vai servir a Deus? Porque o homem natural não quer negócio com Deus. Então, enquanto não entendermos que temos que nascer de novo, e o que é nascer de novo? É começar agora a deixar as coisas que pertencem à velha vida. E aí não é só deixar de praticar o que é pecado, o que é errado, mas é deixar de praticar o que é errado e começar a praticar o que é certo. Não dá para dizer que eu nasci de novo
falando palavrão. Não dá para dizer que eu nasci de novo me prostituindo. Não dá para dizer que eu nasci de novo vivendo uma vida de mentira dentro da igreja. Eu entreguei a vida a Jesus, mas a mentirinha eu não deixo. A minha mentirinha de estimação, o pecadinho de estimação, pastor, mexe em tudo, mas não mexe no meu pecadinho de estimação. Eu deixo Jesus mudar a minha vida toda, mas não mexe no meu pecadinho de estimação. E aí a pessoa vai cultivando o pecadinho de estimação, achando que o simples fato de estar dentro de uma denominação lhe garantirá salvação, quando na verdade a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que vai ser salvo quem está dentro de uma congregação, dentro de uma denominação. A Bíblia diz que vai ser salvo quem nascer de novo. A Bíblia diz que vai ser salvo quem nascer da água e do Espírito, quem lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, quem viver uma vida de santidade. Então não é o fato de você estar dentro da igreja que garante salvação, mas é o fato de você começar a praticar o que a Bíblia nos ensina. E a sabedoria humana, ela não alcança isso, porque ela é anti-espiritual. Olha o que Judas diz. Abre lá, Judas. Penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Judas. Encontrou? Localize por gentileza o versículo 17. E nós vamos ler até o 19. Olha o que Judas fala do homem de mente natural, de sabedoria natural. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Que não têm o Espírito. Olha o 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha só, o que é que Judas diz? Judas diz que estes que promovem divisões não têm o Espírito de Deus. Aí eu pergunto a você: se não tem o Espírito de Deus, pertence a Deus? Se não tem o Espírito de Deus, pertence a Deus? Por favor, responde para mim. Se não tem o Espírito de Deus, pertence a Deus? Não. Nós lemos isso quarta-feira no culto de ensino. A Bíblia vai nos dizer que aqueles que não têm o Espírito de Deus não pertencem a Ele. E por que não pertencem a Ele? Porque as suas características, elas não estão em acordo com a característica bíblica
Você entendeu ou não? Quando a Bíblia fala de promover divisão, ela não está falando só nessas divisões que nós vemos muito nos nossos dias. Divisão de igreja. Não é só isso. Mas divisão dentro da igreja local. Aquele grupo, aquele partidarismo, aquela pessoa que você tem um problema com ela e aí você coloca outras pessoas contra ela. Isso é partidarismo, isso é divisão, isso mostra sabedoria carnal, animal, não espiritual. Isso é promover divisão, isso é criar facção, colocar alguém contra outro. É o que Salomão, escrevendo Provérbios, ele diz que 6 coisas Deus odeia, detesta, e a 7ª a sua alma abomina: o que semeia contenda entre os irmãos. Nós falamos isso na semana passada. Então entenda, por favor, que às vezes o que você pensa que está fazendo, que é correto, fere princípios bíblicos. E aquilo que fere princípios bíblicos não provém de Deus, evidencia que você é alguém carnal e não espiritual. Essa sabedoria, ela é totalmente à parte do Espírito de Deus. Não tem nada com Deus. E sabe o que me chama a atenção hoje? É que para muitas pessoas as coisas de Deus não importam mais. Estou dentro da igreja. Ah, mas tem que viver assim. Não, precisa não. Você está lá dentro da igreja, fica aí. Está dentro da igreja, tá bom. Não adianta estar dentro de uma igreja e não ser igreja. Não adianta estar dentro de uma denominação e não estar em Cristo. Cristo não está em você. As coisas de Deus pouco importam para muitos hoje. A palavra de Deus não governa mais a sua vida, família, vida econômica, vida profissional, vida sentimental. Tanto é que nós estamos vendo inúmeras pessoas hoje dentro da igreja, isso muito no meio da juventude, casando com quem não é crente. Quando a Bíblia diz que é julgo desigual. Crente fazendo sociedade, abrindo negócio com ímpio. Quando a Bíblia diz não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, é julgo desigual. Você quer fazer sociedade? Faça com o irmão da igreja. Mas não faça sociedade com o ímpio. Depois você vai sofrer a consequência e vai reclamar, vai dizer: ah, Jesus, o Senhor me abandonou. Não, tu fez errado. Não olhou para a Bíblia, ignorou o ensino bíblico, o princípio da palavra. Precisamos voltar às Escrituras. Precisamos entender o que a Bíblia diz, porque senão nós vamos fazer como muitos. Muitos estão simplesmente empurrando Deus para dentro dos templos,
Deus só opera aqui. Eu só sou fiel a Deus aqui dentro do templo. Lá fora, Deus não rege a minha vida. A palavra de Deus não me governa. E vida cristã não se limita a 2 horas de culto dentro de um templo. É um modo de vida. Sua vida toda precisa ser diferente. A terceira característica da sabedoria humana, terrena, ela é demoníaca, diabólica. E que sabedoria é essa? Foi a sabedoria usada pela serpente para enganar Eva. Torce princípios bíblicos, torce a palavra de Deus. Veja que a sabedoria usada ali pela serpente, induziu Eva a quê? A querer ser igual a Deus, fazendo com que ela viesse descrer daquilo que Deus havia dito e crer nas mentiras do diabo. O problema é que isso não parou lá atrás. Ainda tem muita gente hoje crendo nas mentiras de Satanás. Mas pastor, e a sabedoria do alto? Porque até agora o senhor falou sobre a sabedoria terrena. Até agora o senhor falou sobre a origem da sabedoria, mas o senhor só apresentou a sabedoria terrena. A sabedoria do alto, ela vem de Deus, ela vem do alto. E por quê? Por quê? Porque primeiro, ela é fruto de oração. Olha, volta lá para Tiago, vai para o capítulo 1, olha o versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça a Deus. A sabedoria que vem do alto, primeiro, ela é fruto de oração. Segundo, ela é dom de Deus. Olha o versículo 17 do capítulo 1, versículo 17 do capítulo 1, vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A sabedoria do alto é boa? Ela vem de Deus, e tudo que vem de Deus é bom, é dom de Deus. Deus não vai te dar nada ruim, Ele só vai te dar o que é bom. Então tudo aquilo que vem de Deus é dádiva. Boa dádiva, Tiago chama, é o dom. Dom é dádiva de Deus, é presente de Deus. E essa sabedoria, ela está em Cristo. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 30, que essa sabedoria, ela está em Cristo. Ele vai dizer ainda que em Jesus, lá em Colossenses capítulo 2 versículo 3, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Que a sabedoria do alto busque direto da fonte, que é Deus. E esta sabedoria, aonde eu posso encontrá-la, pastor? Na palavra de Deus. Paulo escreve sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15, que já foi lido aqui hoje. Esta sabedoria está na palavra de Deus. E por quê? Porque esta palavra nos torna sábios para a salvação. Perceba, Paulo não diz para Timóteo que essa sabedoria do alto vai tornar você sábio para levar vantagem sobre os outros. Não, vai te tornar sábio para a salvação. Ou seja, ela vai te dar sabedoria para você viver
salvação, viver como salvo. Porque eu não posso fazer nada para ser salvo. Salvação foi conquistada, foi comprada por Jesus na cruz do Calvário. O sangue de Jesus pagou o preço da nossa redenção. Agora eu preciso, depois que eu entrego a vida a Jesus, viver como salvo. Por isso Tiago trata da vida prática. Não é simplesmente levantar a mão e aceitar a Jesus e pronto, acabou. Desceu as águas batismais, pronto. Não leio mais a Bíblia, fecho a Bíblia, não leio mais, vou para a igreja, não levo Bíblia, não faço mais nada, não. Tem que ler, tem que estudar, meditar. E a expressão meditar, ela tem o sentido de ruminar, mastigar e mastigar de novo. Aqueles animais ruminantes, eles mastigam durante o dia. À noite, aquela comida que eles mastigaram volta para ser mastigada de novo e engolida. Vou traduzir para você, porque vocês estão me olhando com a cara de Wacaranai. E eu vou traduzir para vocês. A mensagem que você está ouvindo hoje, você está mastigando ela. Você vai chegar em casa e você vai trazer essa mensagem de volta, vai mastigá-la de novo, vai engoli-la de novo, vai aplicar na sua vida. É chegar e ouvir lá no Spotify, é ir no canal lá do YouTube e assistir de novo, e assimilar e absorver e colocar em prática. Não adianta você estar sentado numa cadeira de uma igreja, ouvir a pregação, a exposição das Escrituras e não colocar em prática o que você está ouvindo. É sacrifício de tolo, é perda de tempo. Amém? Amém? Tem mais 2 pontos, mas eu vou parar por aqui porque o horário não nos permite ir mais adiante. E próximo sábado a gente termina essa mensagem, este esboço. Falta ainda 2 tópicos. Nós vamos falar sobre o contraste, sobre as características da sabedoria, e nós vamos falar sobre o contraste, sobre os resultados, porque tem resultado. Amém? Fica de pé, por favor.